Silvana, pode começar, tá tudo certo, tá gravando a aula já. Então, boa noite. Eu já coloquei ali a apresentação antes de eu mesma me apresentar. Não sei se dá para ver alguma coisa. Como é que tá ali, Carol? Agora tá uma tela preta só, antes estava aparecendo. Tá, deixa eu parar e fazer de novo, então. Tem várias telas abertas aqui, tem que fechar um pouco. Acho que agora foi. Tá aparecendo para você? Só me dá um ok para mim. Tá sim. Tá, beleza. Então, boa noite a todos. Então, hoje a gente começa com geografia humana, né? O professor Juliano já começou com vocês, trabalhar um pouco de geografia física, e hoje eu, Silvana, então, dou continuidade, mas com a parte da geografia humana. Então, a geografia tem essas duas gavetinhas, né? A parte física e a parte humana. Antes de preparar a aula, eu dei uma garimpada sobre o que tem caído no Enem, sobre questões que envolvem geografia humana. Hoje eu começo então com vocês com geografia política, e depois, no decorrer das aulas, eu vou abordar um pouquinho de outras questões da parte da geografia humana. Quando a gente fala em geografia política, ou geopolítica, porque geografia política é uma coisa e geopolítica é outra, né? O que nós vamos ver aqui é a geopolítica. O que é essa geopolítica? Que é um dos ramos da geografia humana. Então, ela é uma das partes da geografia, que vai estudar as estratégias de cada país. Como é que esses países elas vão se relacionar entre si, os países de todo mundo, né? Todos os países vão se relacionar em questões políticas, questões econômicas, questões sociais, culturais, né? Questões ambientais, enfim, de diversas situações. Qual que é a relação que esses países eles estabelecem entre si? De que forma que a geografia política ela está presente no nosso cotidiano, ou de que forma que ela poderia, por exemplo, cair no Enem hoje, né? Se nós olharmos para a nossa atualidade, nós podíamos pensar, por exemplo, o contexto do coronavírus, da pandemia, né? A questão da saúde, né? Da economia, da política, e que relação que isso tem, por exemplo, com a geopolítica, e de que forma que o Brasil, por exemplo, se relacionou com a China durante esse período, com a Índia, ou mesmo com os Estados Unidos. É uma questão que poderia ser abordada no sentido de poder, de como é que se lidou com essa situação de 2020 até hoje, né? Não somente do Brasil, mas os países, né, do mundo todo. E também nesse contexto, de que forma que ele surgiu, como é que ele se espacializou, porque um dos conceitos da geografia, né, é o espaço geográfico. Então, de que forma que o coronavírus ele se espacializou, né? A gente tem, por exemplo, aqui, se a gente for analisar os mapas da nossa região, né? Produziu muitos mapas regionais e também em escala nacional, estadual, da espacialização do coronavírus. Então, de que forma que se ele se espacializou durante esses 2 últimos anos, né, ano passado e deste ano? E junto com isso, trazer o próprio conceito de globalização, por exemplo, né? De como se relacionam esses dois termos, esses dois conceitos, a espacialização do coronavírus com a questão da globalização. Outra questão muito atual, né? Provavelmente vocês já estudaram em algum momento aí das aulas online,
e ouviram falar bastante nas redes de notícias, né, jornais e afins, que é a guerra comercial, por exemplo, que aconteceu entre os Estados Unidos e a China. O que foi essa guerra comercial? Por que ela começou? Quais foram as razões para que se tivesse essa questão, essa guerra comercial entre esses dois países, né, que hoje são as duas maiores potências, né, disputando espaço, disputando poder, né, a tecnologia do 5G, né, o roubo de informações, né, o medo que se impôs com essa tecnologia. Por que os Estados Unidos tinha tanto medo da China desenvolver essa tecnologia da 5G, né? E aliado a isso vem também outras questões ambientais, questões sociais, que os países têm lidado com isso. A própria questão da relação entre o Brasil e os países europeus, como é que a Europa vê o posicionamento brasileiro em relação às questões ambientais, ou mesmo as questões relacionadas à pandemia. Isso são questões para se pensar, se refletir, se ler também, né? E compreender um pouco, porque é possível que haja algum questionamento na prova relacionado a isso, um texto, né, orientando, e depois uma questão para refletir sobre isso. Aí eu coloco aqui para vocês também. Definição, então, de geopolítica. Ações, práticas do poder dos estados nacionais que vão gerenciar e controlar os seus territórios. Território é outro conceito bastante importante para a gente analisar. Então, espaço geográfico, que eu já mencionei, é outro conceito, o conceito de território. Então, gerenciar e controlar o seu território, né? Observar situações que a relação vai além da noção de Estado. Estado aqui também é um conceito a ser pesquisado para vocês analisarem. O que é esse Estado aqui? Será que ele se refere ao Estado de Santa Catarina ou ao Estado instituição governamental? Né? Geopolítica não é o mesmo que geografia política, já mencionei isso para vocês anteriormente, né? Então, a diferença entre elas é a forma como cada uma vai abordar um determinado tema, né? Então, a geopolítica que a gente aborda aqui é a relação que se estabelece entre os países, né? O que é que a gente precisa saber sobre essa geopolítica, né? Além dessas questões atuais, elas podem vir vinculadas, né, questões de atualidades na prova, como dentro do rol de perguntas da geografia humana, das ciências humanas. Primeiro, a velha ordem mundial, né, a Guerra Fria, e depois a nova ordem mundial, que é o pós-Guerra Fria. Então, eu coloco aqui, para a gente pensar, quem sabe nas próximas aulas, se der tempo, a gente aborde uma parte dessas questões. Geopolítica no Brasil, o que estudar sobre este tema? Nós temos, por exemplo, a reforma agrária, a demografia, né, ou seja, a geografia da população, crescimento urbano, que está relacionado à demografia, ao estudo da população, a industrialização, que está relacionada à questão populacional e também à questão do crescimento urbano, a urbanização, né, e outros conceitos da geografia urbana e também do processo de industrialização. Recursos agrícolas, por exemplo, né, que se nós podemos também relacionar com a questão da população brasileira. Questões de infraestrutura e logística do país. Como o governo ele tem lidado, por exemplo, com a disponibilidade e ações políticas governamentais, enfim, para questões de infraestrutura e logística do país. Outra questão bastante importante aí também, o pré-sal, o petróleo e a Petrobras, né? Como é que se tem lidado na atualidade com essas questões da disponibilidade desse recurso, né? No Brasil, a gente tem visto aí, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis fósseis, né? E também a questão da privatização da Petrobras. Então, são questões a serem analisadas também. Proteção das fronteiras, né? Que aí a gente já entra também no conceito, por exemplo, de nação, território e nação, né? Que também, se a gente for analisar, olhar lá para o Oriente Médio, ou mesmo para
para a Europa, a gente tem nações que estão em territórios de dois países, a gente tem movimentos separatistas, né? A questão indígena no Brasil é bastante pertinente, bastante atual também. As políticas internas do Brasil, tanto relacionadas à saúde, se a gente for pensar ali o coronavírus, ou mesmo relacionadas à educação, e também a questão dos blocos econômicos, né? O Mercosul, que é o bloco econômico então, que o Brasil está incluído, e não esqueçam, né, que a Venezuela não está mais no Mercosul, né? Questões de geopolítica do mundo. O que é que vamos estudar? Então, hoje eu passo para vocês uma pincelada ali, né, de questões básicas que a gente tem que saber sobre o mundo bipolar, né, e o mundo multipolar, uma nova ordem mundial. Então, a Organização do Espaço Mundial, a velha ordem mundial, anterior a 1990, e posterior a 1990, então, o mundo multipolar, uma nova ordem mundial. A Segunda Guerra Mundial também, mas a Segunda Guerra Mundial eu deixo lá para o professor de História trabalhar com vocês. A Guerra Fria, que foi, então, o mundo bipolar, a velha ordem mundial. A queda do Muro de Berlim, né, que foi um grande marco do fim da Guerra Fria. O fim da União da República Socialista Soviética, junto com a queda do Muro de Berlim, em 1991. O processo de globalização, que se intensifica, né, a partir da queda do Muro de Berlim, ao final da Guerra Fria, 1990 até hoje. A formação dos blocos econômicos, também intensificada a partir de 1990, né, aumentando uma das consequências, né, do processo de globalização. Aí temos algumas guerras aí, Guerra da Coreia, do Vietnã, do Golfo, Iraque, Afeganistão. Afeganistão é bastante atual, atual e também tem questões já históricas para serem analisadas do contexto do Afeganistão. Conflitos no Oriente Médio, tem diversos conflitos no Oriente Médio acontecendo o tempo todo, então é bastante importante dar uma pesquisada sobre quais são os conflitos e quais são as causas desses conflitos no Oriente Médio, e também os conflitos no continente africano. O continente africano tem também uma série de conflitos de atualidades, né? Por exemplo, Etiópia, Eritreia, lá no chifre da África, a população de tigreis sendo perseguida, né? Por uma chamada limpeza étnica, limpeza racial, a população fugindo por deserto, mar e guerra no Iêmen para chegar na Arábia Saudita. Também, agora, desses últimos dias, né, a tomada do poder, né, em Guiné, o presidente, né, foi tirado do seu poder, é o terceiro mandato, se não estou enganado, foi tirado do poder. Outra questão no continente africano, aí nós temos a África do Sul, com a saída, né, do poder o presidente africano, e como resultado também disso, né, que foi um estopim, digamos assim, uma série de conflitos e saqueamentos, né, em mercados, enfim, no território do continente do país sul-africano, da África do Sul. Então, a geopolítica é cheia de questões, tanto de atualidades, quanto questões vinculadas à história, que a gente tem que dar uma lida e conhecer um pouco. Eu sugiro para vocês, né, quem tem pouco tempo, mas entre uma folga e outra, sentar, olhar no celular, entre olhar o WhatsApp, olhar uma rede social ou outra, tem 2 canais no YouTube que são bastante importantes, que vão auxiliar bastante vocês para entender algumas dessas questões. Um deles é Hoje no Mundo Militar, depois eu passo para vocês lá no grupo, e outro é o canal do Professor Rock. Ele também tem uma página no Instagram, e ele é uma figura pública, né, política brasileira aí, e de bastante influência, e tem muito conhecimento, principalmente sobre geopolítica e conflitos no Oriente Médio. Então, essas questões de atualidade sobre os conflitos no Oriente Médio, vocês podem acompanhar lá o canal desse professor, que vocês vão estar bem informados, em informação de qualidade. Aqui, então, o que caiu no Enem sobre geografia, né? Algumas das questões aqui
elas são da parte da geografia física, que possivelmente, então, o professor Juliano vai trabalhar com vocês. Então, nós temos aí impactos ambientais, problemas ambientais e impactos ambientais, vem, então, articulado com questões de atualidades, né? Então, nos últimos anos, nós tivemos aí 71 questões vinculadas a impactos ambientais, agricultura, 70 questões, política econômica, 41 questões, urbanização, 41 questões. Aí a gente tem vários conceitos dentro da área da geografia urbana para a gente conhecer. Conhecendo os conceitos, a gente consegue fazer a interpretação de textos e responder questões. O clima, 23 perguntas. Isso, então, o professor Juliano provavelmente vai trabalhar. As questões das migrações, as crises migratórias, né? Também são questões, nós temos ali 20 questões, mas são questões que possivelmente vai cair no Enem, justamente pela crise migratória que estamos vivendo, né? Agora a gente viu, por exemplo, o Brasil aprovando aí a vinda de afegãos para o Brasil para se refugiar aqui, né? Assim como a gente tem já pessoas oriundas de outros países por questões, né, políticas, questões vinculadas a desastres naturais, né, que aconteceram em seus países de origem. Relevo, 19 questões, população, 17 perguntas, geopolítica, 17 perguntas, né, indústria, 16, energia, 14, vegetação, 14, cartografia, leitura e interpretação de mapas, né, 12 perguntas, transporte, 10, regionalização, aqui, ó, nem tinha percebido, ficou sem a quantidade. E hidrografia, 7 questões, né? A regionalização também é bastante importante. Eu coloquei aqui em algum dos slides, questão de Ocidente e Oriente, não confundir, né? Setentrional, meridional, austral, boreal, possivelmente, né, esses termos vão aparecer. É importante você saber a que local está se referindo, qual orientação, né, para você saber se localizar no mapa, por exemplo, e fazer a interpretação, se localizar o local aonde o texto está se referindo. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar, então, globalização, né, dentro da geografia, da geopolítica, né, o que a gente precisa também conhecer, os sistemas produtivos, né, Fordismo, Toyotismo, Taylorismo e Volvismo, né, vocês já associam, por exemplo, ali os Fordismo, Henry Ford, o criador do Ford, Toyota, né, o Toyotismo, né, e o Taylorismo e o Volvismo, que não tem a ver com empresas, né, de carros, mas são dois modelos de produção dentro do sistema capitalista. As fases do sistema capitalista, comercial, industrial e financeiro, as ordens mundiais, unipolar, bipolar, multipolar, geopolítica e os conflitos mundiais, que eu já mencionei para vocês, revoluções industriais, transformações sociais, consumo e produção, consumo de energia, produção, consumo e consumismo também, e também o mundo desenvolvido e subdesenvolvido e as transformações na divisão internacional do trabalho. O que seria, então, essa divisão internacional do trabalho? A DIT, que seria na nova ordem mundial. Então, o que vai definir uma ordem mundial? Quando a gente pensa em ordem mundial, é difícil nós chegarmos a alguma conclusão, né? Uma ordem refere ao ordenamento, organização. Então, uma ordem mundial, ela vai ser condicionada, então, a partir das relações e disputas pelo poder de diferentes países, diferentes nações do mundo, né? Então, o que é que vai definir qual país tem mais poder e qual país tem menos poder? Isso vai depender muito do contexto histórico que nós estamos nos referindo. Hoje, qual é o critério que vai definir poder? Qual país tem mais poder e qual país tem menos poder? Aí eu coloco alguns elementos aqui, eu coloco ali a referência de onde eu tirei essa informação.
Vai ser o território que foi conquistado pelo país X? Vai ser o poder industrial do país Y? Né? Vai ser a capacidade bélica ou a capacidade espacial, né, que esse país ou que os países, enfim, detêm? Vai ser o regime econômico adotado que vai definir quem tem mais, quem tem menos poder, o nível de desenvolvimento desses países, né, o IDH, por exemplo, desenvolvimento industrial, desenvolvimento em questão de educação, as tecnologias, o que é que vai definir, afinal, uma ordem mundial? Então, para a gente começar pela velha ordem mundial, a gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei para nós uma charge, né? Que fenômeno que essa charge ela está problematizando? E que período histórico está sendo representado nessa charge? O que definia quem tinha mais poder durante este período? Essa charge ela está se referindo, então, à Guerra Fria, né? Estados Unidos e a União Soviética. O que ela problematiza? O que ela está mostrando? Ela está mostrando aí a corrida armamentista, né? A gente está vendo armas. Então, nesse período da Guerra Fria, o que definia o poder de um país era o armamento e também as tecnologias, que era a conquista do espaço, né? Então, a gente tem a corrida armamentista e a corrida espacial, a conquista do espaço, quem chegaria primeiro ao espaço. Então, essas duas questões, elas são levadas em consideração na velha ordem mundial, para definir quem tinha mais poder, além da questão da ideologia, né, que foi um grande marco da Guerra Fria, 1945 até 1991. Esse é o período histórico representado, então, nessa imagem. Guerra Fria. Disputa entre duas ideologias. De um lado, então, o sistema capitalista, representado pelos Estados Unidos, e do outro, né, o sistema socialista, representado pela Rússia, ou a União Soviética, né, porque ela congregava outros países asiáticos também. A velha ordem mundial, ou também chamada mundo bipolar. Por que bipolar? Associem com polos, dois polos de poder no mundo, né? Então, nós tínhamos o polo, que era os Estados Unidos, o mundo capitalista, e de outro lado, então, o mundo socialista. Dois polos de poder no mundo. Nesse período, 1945 a 1991, nós tínhamos uma regionalização. Hoje, a gente tem uma regionalização pelo nível de desenvolvimento econômico, né? Que são os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento, que são os BRICS. Então, até o final da Guerra Fria, nós tínhamos 3 mundos, que era o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Ali o mapa, né, ele está bastante pequenininho, né? Mas depois eu envio para vocês o slide e vocês podem dar uma olhada. O que eram, então, esses 3 mundos? O primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, né? Ali no mapa, o primeiro mundo ele vai estar representado em azul. Então, nós vamos ter quem? Os países capitalistas ricos? Estados Unidos, Canadá, Austrália e vários países europeus. No segundo mundo, então, a gente vai ter os países socialistas, os países que faziam parte da União da República Socialista Soviética. E o terceiro mundo, então, era aqueles países, digamos que neutros, mas que eles eram disputados, por exemplo, pelas 2 grandes potências do período. Se vocês forem pesquisar ou analisar, por exemplo, os tigres asiáticos, né? Quem foram os tigres asiáticos? Foram um grupo de países asiáticos que, a partir da década de 70, começaram a se desenvolver muito rapidamente, se industrializar muito rapidamente. Mas por quê? Quem são esses tigres asiáticos e por que eles se desenvolveram tão rapidamente? Porque esses países estavam próximos de quem? Da União Soviética. Então, o que os Estados Unidos temia? Que esses países, eles viessem a se tornar o quê? Socialistas. Então, os Estados Unidos passa a apoiar o desenvolvimento destes países, que hoje se tornaram os grandes, né, países mais industrializados do mundo. Temos os velhos tigres asiáticos, né, os primeiros, Filipinas, Vietnã, por exemplo, né,
Singapura, Hong Kong, que são os primeiros países que se desenvolveram. Depois a gente vai ter os novos tigres asiáticos, que vão ser países que se desenvolveram a partir, né, do incentivo dos primeiros tigres asiáticos. Outro exemplo desse período é o próprio Talibã. Se vocês forem pesquisar as atualidades sobre o Talibã, vocês vão encontrar sobre. Inicialmente, o Talibã, né, traduzido, estudantes, eles eram apoiados pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não queriam que eles se tornassem aliados, né, do regime socialista da Rússia. Então, deixa como está e não vou me opor a esse grupo. Então, a partir de 11 de setembro de 2001, já não mais dentro de um mundo bipolar, de uma velha ordem mundial, então os Estados Unidos se volta contra o Talibã, justamente pelo atentado às Torres Gêmeas, né? Então, eu defendo aquilo que me interessa. Né? Então, é isso que a gente viu. Então, a gente viu influência no mundo inteiro dentro dessa velha ordem mundial. Aqui eu coloquei uma pergunta, mas depois eu posso passar ela para vocês. Depois a gente volta nela. Aqui, novamente, né, o que definia, então, quem tinha mais poder durante este período, né, que a gente já conversou. O que definia, então, o poder ali, eu coloquei a corrida espacial, que era a competição para quem chegava primeiro no espaço, né, então, a gente vai ter muitos avanços tecnológicos que hoje a gente usufrui, que é reflexo da guerra, né. Tem um livro na geografia do Yves Lacoste, um francês, que ele vai dizer: geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer guerra. Na época que ele escreveu este livro, então, ele era dentro de uma geografia que era bastante descritiva. Então, quando você conhece o território do seu inimigo, você sabe por onde atacar. Então, dentro da Guerra Fria, ainda a Segunda Guerra Mundial, quem já assistiu o filme Enigma sabe, por exemplo, o desenvolvimento do computador, que foi desenvolvido para uma arma de guerra. Ou o GPS, por exemplo, o sistema de posicionamento global, também uma arma de guerra, né? Inicialmente só podia ser acessado, ter acesso, né, às informações de orientação e localização, os militares. Hoje, a comunidade civil, a sociedade civil tem acesso a esse aplicativo, por exemplo, nos celulares. Na corrida espacial, então, quem chegou primeiro ao espaço? Foi a União Soviética, com o Sputnik, né? Nós temos uma réplica do Sputnik aqui no Brasil. Também a cachorra Laika, né? Tem uma história da cachorra, que era uma cachorra de rua, né, abandonada. Ela foi ao espaço também, enviada, né, pelos soviéticos. Em contrapartida, né, os Estados Unidos não poderiam ficar para trás, então eles levam o primeiro homem à Lua lá em 1961. Então, a gente tem vários avanços, várias conquistas tecnológicas para o período. E a corrida armamentista, então? A corrida armamentista, então, era a disputa de quem tinha maior poder bélico, né? Armamento de guerra. Então, isso também impôs um certo medo nos demais países do mundo, né? A gente fica receoso, né? Porque como a corrida era em relação ao desenvolvimento da tecnologia de guerra, se caso essas duas grandes potências viessem a se enfrentar, seria, então, realmente um grande conflito, uma grande guerra, justamente pela capacidade bélica do período, né? Nós temos aqui, então, por exemplo, os Estados Unidos, que vai lançar, então, as duas primeiras bombas atômicas, ainda lá em 1945, né? Sobre Hiroshima e Nagasaki, né? E depois os soviéticos vão criar, né? E vão testar também a primeira bomba de hidrogênio, tá? Hoje já tem outras tecnologias relacionadas, né? À questão bélica, países que, por exemplo, a Índia, né? A Índia, ela já se pronunciou, ela diz que se for preciso usar
bombas atômicas, né? Ela vai usar, e o motivo disso vai ser a Caxemira, que é um assunto atual que vocês também podem pesquisar, que é em relação a Afeganistão, Paquistão, Índia e a relação que a China está tendo hoje com o Talibã, questões de interesse, qual o interesse hoje, né? Então, o que tem a ver a Caxemira com a Índia, com o Afeganistão e o Paquistão? O que nós vamos ter, então, como reflexo deste período que foi denominado Guerra Fria, né? Disputa ideológica, disputa por poder tecnológico, quem chegava primeiro ao espaço, e disputa por concentração e desenvolvimento de armas. O reflexo no Brasil, e assim como em outros lugares do mundo, eu deixei aqui em negrito para a gente bater o olho e não esquecer. Crise dos mísseis de Cuba, que é quando, então, a União Soviética vai a Cuba, né, e ameaça atacar os Estados Unidos. Revolta popular em Nicarágua, e o que nos interessa? Ditaduras militares, que foi o que a gente viveu no Brasil a partir de 1964, o golpe militar. No continente africano, então, a gente tem corrida pela independência dos países africanos. Acabou-se a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias, que eram colonizadoras também no continente africano, né, muitas delas estavam já enfraquecidas, e o que acontece? Elas voltam para a sua terra, voltam para a Europa e devolvem os seus territórios africanos para os africanos. Em uma parte, né, dos países africanos, né, a independência ela vai acontecer de uma forma pacífica. Em outros países, não vai ser de uma forma pacífica, a população vai para as ruas e vai precisar lutar para se tornar independente. Então, os países africanos são relativamente novos em relação, por exemplo, os países aqui da América Latina, que se tornaram independentes dos seus colonizadores, né? Portugal, Espanha, anteriormente. Então, após nós se tornarmos independentes, países americanos, as potências europeias exploram o continente africano, que é o chamado neocolonialismo. E a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os países africanos eles começam a se tornar independentes. Então, aí também é um reflexo do contexto mundial que estávamos vivendo. Outra questão que eu deixo aqui em negrito, revolução cultural na China. Então, a questão da China é bastante pertinente vocês também darem uma pesquisada. Revolução cultural que ocorreu durante o governo de Mao Tse-tung, tá? Então, foi anterior a 1975. Conflito árabe-israelense, que também é atual, né? A gente viu também recentemente Israel e Palestina ali, Israel sendo atacado por mísseis, foguetes o tempo todo, né? Porque é um conflito ali religioso, né? Bastante intenso e que já dura anos, né? Então, foram alguns desses conflitos que aconteceram no mundo foi exemplos, né, do reflexo que a Guerra Fria nos trouxe. Aqui embaixo, então, eu coloco para vocês que militarmente essa corrida armamentista, que na prática não usou bombas, né, mas construiu bombas atômicas, ela espalhou medo. Então, o que aconteceu? Provocou um equilíbrio de terror, né, que foi denominado, né, equilíbrio de terror entre os países, né, que se caso, então, esses países que estavam do lado socialista e comunista, socialista e capitalista, viessem a se confrontar, né, o desastre seria extremamente grande para a sociedade. Símbolo da Guerra Fria, então, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividiu, então, Berlim, né, como diz o nome, de um lado capitalista e de outro socialista, né? Então, é um grande símbolo, foi derrubado, então, a partir de 1989 até 91,
dividiu os dois lados, tem muitas histórias, inclusive por questões de curiosidade, vocês podem pesquisar divisão de famílias, né, que ficaram parte de um lado, parte do outro lado do muro, né, mas foi um símbolo de um país dividido entre dois sistemas e duas grandes ideologias, né, dois sistemas ideológicos. A desagregação da União Soviética. Então, como é que chegou ao fim a Guerra Fria, esse mundo bipolar, né? Essa velha ordem mundial. A União Soviética, ela investiu bastante nos seus armamentos, né? Que era o objetivo a disputa, né? Corrida espacial e a corrida armamentista, né? Por investir muito nesses dois ramos, outros ramos, outras áreas da sociedade ficaram desassistidas. O que levou, então, a um descontentamento da população. Isso foi enfraquecendo, então, a União Soviética. Então, a União Soviética, ela se desagregou, né? E ela veio a formar o que a gente chama de Comunidade dos Estados Independentes. Muita gente confunde com um bloco econômico. Só que a Comunidade dos Estados Independentes, ela não é um bloco econômico, tá? Ela é a união de países que faziam parte da União Soviética. Esses países, então, eles tinham interesses comuns, e eles estavam fortalecidos em questão de armamentos. Então, para evitar que pudesse vir a acontecer algum possível conflito relacionado a algum interesse que divergisse entre eles, esses países, de certa forma, estariam protegidos, porque eles estariam unidos em um objetivo, né? Por exemplo, a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que surgiu logo após o final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Então, países também aliados, né, se uniram com um objetivo unicamente militar. E em resposta disso, então, a União Soviética faz o Pacto de Varsóvia, né? E nesse momento aqui, em 1990, nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, são países que faziam parte da União Soviética, então, que se unem com interesses em comum para evitar que viesse a acontecer alguma desavença, algum conflito, né, futuramente, visto que eles estavam bem armados, né? Então, é uma questão mais de evitar algum confronto futuro. Então, a busca por uma solução. Para evitar que a União Soviética ela chegasse ao fim, foi tomado algumas medidas. Não foi simplesmente deixado que a União Soviética viesse a diluir, a desaparecer. Então, um dos principais nomes, né, é o Mikhail Gorbachev, né, que foi secretário-geral do Partido Comunista, e ele propôs dois planos que ficaram conhecidos como Perestroika e Glasnost, né? Então, aqui está a explicação do que seriam cada um desses planos. Glasnost, transparência, e Perestroika, reestruturação. Ou seja, né, se queria fazer uma reestruturação econômica, reforma econômica no país, como, por exemplo, redução de gastos com questões militares e investir no que a população estava necessitando naquele momento, né? Foram medidas importantes, porém não conseguiram fazer com que a União Soviética viesse a se diluir, né? Não teve, vamos dizer assim, não teve uma solução para que ela não viesse a se diluir, infelizmente, né? Ou felizmente também, dependendo do ponto de vista, ela veio a se diluir. Temos resquícios dela até hoje, dessa Guerra Fria também, né? Como, por exemplo, atividades de espionagem. Então, já durante a Guerra Fria, nós tivemos atividades de espionagem, então, como, por exemplo, a CIA, Estados Unidos, que existe até hoje, assim como a OTAN existe até hoje, e pelo lado soviético, então, nós tínhamos a KGB, que eram sistemas de espionagem. Então, a KGB também não existe mais hoje, né? Então, a comunidade dos Estados Independentes. Quem é que forma, então, esse grupo de países?
são 12 países que integram hoje a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, né? Tínhamos 15 países ao total que eram ligados à Rússia, à União Soviética, porém, desses 15, 3 solicitaram, então, o ingresso na União Europeia. Então, mais tarde, eles vieram ingressar no Bloco Econômico União Europeia e não fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, tá? E já abrindo um parênteses aqui, como eu falei antes, a partir de 1990, com o final da Guerra Fria, a gente tem uma nova ordem mundial e um exemplo disso é a União Europeia, né? Que já surgida desde lá, 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, mas surge enquanto União Europeia em 1991, a partir do Tratado de Maastricht, né? Um dos maiores e mais importantes blocos econômicos, né? Reflexo da globalização, uma nova ordem mundial. Sei, então aqui as informações que eu já falei para vocês, 12 das 15 repúblicas que formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas compõem a atual Comunidade dos Estados Independentes. Os países, então, que não fazem parte da CEI, que solicitaram ingresso na União Europeia, é a Lituânia, a Letônia e a Estônia, né? Então, aqui, 2004, o ano de ingresso desses países neste bloco econômico. Então, a nova ordem mundial, né? Então, a gente já viu que a velha ordem mundial era 2 sistemas, 2 ideologias que estavam em disputa, que refletiram no mundo inteiro conforme seus interesses, né? E a nova ordem mundial, a partir de 1990, então, a gente tem o quê? A ascensão do capitalismo, né? O sistema capitalista, representado pelos Estados Unidos, saiu vitorioso, né, da Guerra Fria, e a partir daí, então, a gente tem a ascensão do sistema capitalista, ou seja, ele ganha cada vez mais espaço no mundo como um todo. E o processo de globalização. É muito comum cair no Enem trechos de trabalhos do Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá é um dos exemplos, ou por uma outra globalização, um dos livros dele também, e uma das propostas dele, né, de globalização. Então, provavelmente tem algum texto sempre vinculado a este autor. A globalização. Existem outras globalizações além da globalização a partir de 1990, né? Então, a nova regionalização. Antes nós tínhamos, então, a regionalização que dividia em primeiro, segundo e terceiro mundo, e a partir, então, de 1990, nós temos uma nova regionalização. Por que isso? Porque o velho mundo já não fazia mais parte da divisão econômica, ideológica, anterior a 1990, não era a mesma a partir de 1990. Então, se regionaliza o mundo novamente, né, a partir dos novos critérios. Então, a gente tem o que a gente já mencionei anteriormente, os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, que são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e, recentemente, então, a África do Sul. Esse grupo de países, então, eles são países, né, que estão em desenvolvimento, eles não se enquadram dentro do perfil de um país desenvolvido e também não se enquadram dentro da categoria de países subdesenvolvidos, né? Então, são países que estão em desenvolvimento, ou seja, rumo a se tornarem desenvolvidos. Porém, isso depende muito da política, das medidas políticas adotadas dentro de cada um destes países, né? Brasil ali em primeiro lugar, será que até 2050 se torna um país desenvolvido? Rússia, será que se torna um país desenvolvido? Índia, China e África do Sul também ou não? Então, o que se tem na prática, ele vai refletir se vai ou não se tornar desenvolvido dentro do que se esperava quando esse grupo foi criado. Nós temos, então, desaparecimento do que se chamou, então, conflito leste-oeste, né? Oriente e Ocidente, né? Surgimento, então, de conflito norte-sul. Ou
seja, ao norte a gente tem os países desenvolvidos, ao sul os países subdesenvolvidos. Mas isso não levando em consideração a linha do Equador, tá, gente? Por favor. Nós temos a América Latina, né? México, América Central, América do Sul, países subdesenvolvidos, todo o continente africano aí subdesenvolvido, e a Austrália, que está no sul, é desenvolvida. Então, não leva em consideração as linhas imaginárias, o norte e sul. Né? Avanços nos sistemas de informações e de comunicação, ampliação do fluxo de mercadorias e de pessoas, e essa ampliação do fluxo de mercadorias e pessoas, além de ser motivado pelas tecnologias de informações e comunicação, também, né, pela organização dos países em blocos econômicos, como, por exemplo, a União Europeia sendo um dos blocos econômicos mais desenvolvidos, né, sendo um mercado comum europeu, chamado. Então, tem livre circulação de pessoas dentro dos países que fazem parte do bloco econômico, principalmente aqueles países que assinaram o Tratado de Schengen, adota uma única moeda, livre circulação de pessoas entre os países, você não precisa, por exemplo, passar por uma aduana, como é o caso do Brasil, Paraguai, Brasil, Argentina, então a gente tem uma série de facilidades que a gente vai identificar a partir de 1990 até hoje em dia. Porém, a gente tem uma questão bastante negativa aí, que é o abismo socioeconômico, a diferença entre ricos e pobres, né? Isso se torna cada vez mais presente no nosso dia a dia, tá? Aqui ficou o mapa, ele tá fora do local, depois eu arrumo ele certinho. Então, aqui tem o mapa que mostra a divisão norte e sul, né? Então, ao norte, os países desenvolvidos, né, sem considerar a linha do Equador, principal paralelo, ao sul, os países subdesenvolvidos. Aqui eu coloco, então, um resumo, né, sobre o conteúdo, para vocês darem uma olhada depois, de uma forma mais breve, e algumas questões para testar o conhecimento, né? Vou olhar essa primeira questão aqui. Um critério de regionalização que leva em conta aspectos relacionados às desigualdades socioeconômicas entre as nações é o nível de desenvolvimento, ou seja, o patamar em que se encontra a economia de um país e o padrão de vida de sua população em relação aos demais países do mundo. O mapa ao lado mostra outra forma de regionalização. Assinale a alternativa que corresponde à forma de regionalização que é apresentada no mapa. Então, letra A, países do norte e países do sul. Letra B, países periféricos e países centrais. Letra C, países ricos e países pobres. E letra D, países capitalistas e países socialistas. Então, o mapa aqui, ele está representando os países ricos e os países pobres. Não são os países do norte e os países do sul, porque que define norte e sul, não, neste caso, são as linhas imaginárias, né? Capitalistas e socialistas também não, não é o que está nos mostrando o mapa. Então, a resposta correta é a letra C. Tem outras questões que eu coloquei aqui, depois vocês, de vestibulares que teve no Brasil, que vocês podem dar uma olhada para vocês estarem verificando se vocês conseguiram compreender um pouco do conteúdo. Essa aqui de 2017, de uma universidade de Minas Gerais, né? Então, durante a Guerra Fria, a bipolarização do poder entre capitalistas e socialistas deu origem a serviços secretos de espionagem, sendo eles, né, CIA e KGB, OTAN e Pacto de Varsóvia, Marinês e versus Exército Vermelho, Pacto de Varsóvia e Acordo de Bretton Woods. Então, já mencionei antes para você serviços de espionagem, CIA e KGB. CIA existe até hoje, KGB não. A OTAN, então, é um tratado militar, né, após a Segunda Guerra Mundial, o Tratado do Atlântico Norte. Em resposta a esse tratado, então, a União Soviética faz o Pacto de Varsóvia. O Marines, ele se refere
a fuzileiros, né, navais, então não tem nada a ver com serviço de espionagem. Pacto de Varsóvia também não tem a ver com serviço de espionagem, então são questões assim, alternativas que já podem ser descartadas, né? Abaixo tem outras questões, e aqui eu coloco, né, que vocês, para não confundir, né, como eu já falei antes para vocês, Ocidente e Oriente, Meridional, Setentrional, Austral ou Boreal, que são questões que para localização de vocês. Uma questão do Instituto Federal de Goiás, né, relacionado também à Segunda Guerra Mundial. E aqui nessa questão, né, ele vai falar sobre sistema geopolítico, né, questão da globalização, e daí eu trago aqui, só para fechar, a título de também, não somente de curiosidade, mas essa imagem vocês vão encontrar, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, que é a forma de organização, né, hoje das grandes empresas no mundo, que são os trusts, cartéis, holdings, né? Aí a questão de monopólio e oligopólio, né? Então, aqui tem a imagem no centro, ela mostra a Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, P&G, né, que a gente conhece, Johnson & Johnson, Unilever, são grandes empresas. Essas empresas, esses nomes são o que a gente chama de conglomerados ou holdings, né? A partir dessas, elas administram outras, né? Os cartéis é uma forma de organização que não é legal, ou seja, é ilegal, que é para evitar concorrência. E os trusts é quando as empresas elas se fundem visando aumentar os seus lucros também por questões de concorrência, né? Que é da questão atual do nosso sistema capitalista, né? Então, tem ali as fases do sistema capitalista, os modos de produção do sistema capitalista, e aqui temos, então, algumas ações dentro do sistema capitalista, organização econômica, podemos dizer, quem sabe, né? São os trusts, cartéis, holdings, conglomerados, né? Que está vinculado a essa nova organização mundial, a globalização. Tá? Bom, para esse momento seria isso, espero que eu tenha ajudado vocês, né? Vai dar bem certinho, meu relógio é 9h12. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não sei se eu falei muito rápido, se deu para entender. Eu fico disponível, caso vocês queiram enviar alguma pergunta pelo grupo. Eu fico feliz que vocês tenham entendido, né? Eu sou suspeita em falar, eu gosto muito da geografia, mas não sei de tudo, né? Então, a gente pode errar também em algum momento, né? Acho que é isso, a Carol está por aí. Então, agradecer a vocês, né? Espero ter ajudado mesmo. Sim, já vou fechar a gravação. Obrigada, prof. Obrigada, turma. E obrigada a quem permaneceu até o final, né?